Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Ele que é, sem dúvida nenhuma, o melhor debate teológico da televisão brasileira e hoje uma daquelas edições clássicas do programa. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender e crescer demais no conhecimento da palavra de Deus. Antes de apresentar os convidados, já quero deixar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo, falar, obviamente, sobre teologia. E quero deixar aqui registrado meu agradecimento a todo mundo que passa por lá, sempre registrando assim de forma muito carinhosa a importância do Vejam Só e como que o nosso trabalho aqui, de alguma forma, acaba impactando também a vida das pessoas. Fica registrada a minha gratidão, tá bom? Deixa eu apresentar os nossos convidados para a gente poder começar a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Israel Júnior, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, pastor Israel, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo novamente, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz a todos que estão assistindo esse programa que tem abençoado a nossa nação, né? Amém. Levantando temas importantes. E eu sempre, primeira vez que eu vim aqui, eu quero ressaltar que eu aprendi teologia, me interessei por teologia assistindo Vejam Só. Amém. Então é uma honra estar aqui hoje. A alegria é nossa, meu irmão, em tê-lo aqui, em obviamente tê-lo como parte dessa história também. Que Deus continue abençoando sua vida, Que meu assim irmão. seja. Antes até da gente falar dos materiais, vou pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Perfeito. Nós estamos ali na Igreja Presbiteriana do Sul, Campinas, ali na Avenida Romero Vasconcelos de Souza Camargo. Você vai estar encontrando ali a nossa igreja e você pode estar encontrando também no Instagram, Congregação Esperança. Igreja Presbiteriana Congregação Esperança, lá você vai ter o endereço, tudo certinho, as programações dos cultos, dos estudos. Seja bem-vindo. Fica aqui o convite para você que assiste o programa conhecer a nossa igreja lá em Campinas. Ótimo, ótimo, muito bom. Falando em informações, vamos falar um pouquinho dos livros. Pastor, eu vou mostrar dois aqui, mas tem outros que o irmão trouxe também. O que o nosso telespectador vai encontrar aqui, ó? Por favor. Talento ou Caráter é um livro onde eu abordo a seguinte temática, né? A árvore não é conhecida pelo dom, mas é conhecida pelo fruto. Hoje tem muito profeta, tem muita gente que vê anjo, que vê Deus encarnado, que vê tanta coisa, né? Mas não frutifica. Então, a grande questão não é como você prega ou como você se mostra, mas é como você é no seu lar, como que é você e a sua esposa, seus filhos, no seu local de trabalho. Então, eu trato sobre isso. A árvore é conhecida pelo fruto e não pelos dons. E temos também aqui, quem é o gigante da história? Quem é o gigante da história? É minha primeira obra. Crescemos aprendendo, Zeca, que Davi, ele derrotou o gigante. Mas Davi, será que ele algum dia chamou Golias de gigante? Será que algum dia ele enxergou Golias como gigante? Aqui eu vou trabalhar bastante a soberania de Deus. Você que é arminiano pode ler tranquilo, tá? Vai dar para pegar uns esboços aí de pregação. Quem é o gigante da minha história, da sua história? Fica aí a dica. Boa. O irmão também trouxe outros aqui de indicação também. Nós vamos fazer o seguinte, ó. O pessoal que tiver interesse, manda mensagem lá no seu Instagram. Pode mandar mensagem lá no Instagram, que eu vou estar falando também dos Olhos de Águia, do Entre a Cruz e a Igualdade, é o livro da minha esposa, onde eu tive a honra de fazer o prefácio, onde ela fala sobre o feminismo. Legal, ela boa. é uma antifeminista, né? O feminismo tem sido um câncer aí na nossa nação e ela trabalha essa temática também. Opa, a gente faz vários temas aqui também no Vejam Só sobre essa Pode temática. chamar que ela é brava. Bom, já temos mais uma aí na lista de convidados, boa e difícil, boa. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, carinho, Zeca, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos deixar os contatos do pastor Israel lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá certo? E nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor James França Correia dos Santos, ele que é ministro da Igreja Manancial de Vida em Diadema. Graça e paz, meu irmão, ótima noite, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor Jesus, Amém. meu querido reverendo Zeca, tem que cumprimentar o reverendo Israel, uma honra enorme retornar a esse programa, viu? A alegria é sempre nossa, meu irmão, recebê-lo, encontrá-lo bem, aprender contigo, sempre nessa fala mansa, tranquila.
Na hora da pregação é assim também ou ali o pregador... É assim também. É assim. Bom, é assim também. Não tenho... Que bom. Legal. Pastor, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. Legal. Igreja Manancial de Vida, em Diadema, Rua Afonso Pena, número 163, uma igreja de tradição pentecostal, uma família, né, que ela se sente acolhido estando lá. Visita a nossa igreja quarta-feira, 19h30, sábado, 19 horas e domingo, às 18 horas. São os horários das nossas reuniões lá. São os horários praticamente regimentais das reuniões das igrejas, né, espalhadas pelo Brasil. Pastor James, obrigado, viu, de novo agradeço. Pelo carinho, é um privilégio recebê-lo. Nós vamos deixar também o contato do Pastor James à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Então, se você quiser mais informações do ministério dos nossos irmãos, das igrejas, os livros que foram mostrados, ficou uma dúvida na fala, uma referência que você manda uma mensagem por lá, que é por lá que eles podem te atender e auxiliar, tá bom? Bom, vamos lá colocar na tela aí. Eu já tinha avisado no começo que hoje nós temos um tema clássico aqui no Vejam Só. A pergunta é simples, direta, e nós já fizemos ela algumas vezes aqui no programa. Um nome pode ser riscado do livro da vida? Vamos ver como é que os nossos convidados vão responder, ainda que de forma introdutória, a pergunta-tema, indicando o caminho que eles vão seguir. E depois, né, meu irmão, aí você sabe, aí nós vamos entrar naquela disputa boa Ladeira de interpretação bíblica aqui. Eu tenho certeza que nós vamos aprender demais. O pastor Israel vai ter o privilégio de iniciar o programa. Na sequência, o pastor James também responde a nossa pergunta. E aí, meu irmão, o cristão pode ter o nome riscado do livro da vida? Sim, não e por quê? Perfeito, Zeca. Uma pergunta muito interessante, né? Com certeza iremos discorrer qual é o livro da vida. Tem outros livros, né? Vamos abordar essas questões, mas eu vou defender a segurança, a certeza da fé, a segurança em Cristo Jesus. Vou defender que a expiação, ela não só limitada, mas ela foi eficaz. Então, eu defendo que o eleito em Cristo, aquele que faz parte do povo de Deus, um só povo, ele tem a sua segurança da fé. Então, o nome dele não pode ser riscado, até mesmo porque a ideia de um Deus que apaga, que risca, é um Deus muito humano, é um Deus que mais parece com os Zeus da mitologia grega. Então, eu vou defender, vou trazer alguns textos aqui de que o nome dos eleitos foi escrito, e o texto bíblico mostra isso, principalmente os textos de Apocalipse, com uma questão mais escatológica, foram escritos antes da fundação do mundo. Então, nós temos que ter essa certeza. E Filipenses, capítulo 1, versículo 6, um texto áureo clássico, diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então, eu defendo isso, que a obra que Deus iniciou não tem livre-arbítrio, não tem diabo, não tem nada que pode cessar essa obra, ele vai terminá-la. Rapaz, o homem já veio cheio das polêmicas, hein? Expiação, aliança, eleição. Rapaz, quero ver se... Terminou pentecostal, né? Lembrou do hino da Cassiane. Eu sou obra do Senhor. Mas é que isso é um preconceito, assim, vou colocar também entre aspas aqui, um preconceito dos pentecostais com os pregadores reformados, de que os pregadores não fazem apelo. Tem um apelo, lógico, mas um apelo à resposta salvífica. Exato. De Deus já predeterminada, né? É por aí, mais ou menos. Vai, vamos lá. Pastor James, e aí, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Bem, a minha posição, apesar de convergir com o arminianismo, né, com essa posição, eu tenho uma postura bem mais exegética, de olhar para o texto bíblico e ir para a teologia, não entrar no texto bíblico com a minha teologia. Ao que me parece, não sempre, é o sentimento, tá? E é só um sentimento, talvez esteja completamente errôneo, de que é esta maneira que calvinistas entram no texto bíblico já com pressupostos teológicos, né? E é claro que ninguém faz uma leitura isenta da Bíblia. Nós temos os nossos pressupostos já fundamentados dentro da nossa cabeça, mas eu tento partir desse pressuposto. E se o texto bíblico me provasse de que não tem possibilidade de ser riscado, então, não, ok, eu ia concordar com o calvinismo plenamente, mesmo sendo arminiano. Mas acontece que o texto bíblico, em diversas formas, na exegese, na leitura da tradição, não me permite uma leitura dessa. Joshua Heschel, que faz uma análise da linguagem do Antigo Testamento, vai mostrar que é uma linguagem mais concreta.
não é uma linguagem abstrata. Então, muitos dispositivos concretos foram utilizados no Antigo Testamento e na literatura do Antigo Oriente Próximo para falar de coisas abstratas. Nós somos mais da linguagem abstrata, né? Desenha, por exemplo, o respeito. A gente não desenha o respeito, mas no Antigo Testamento o respeito era desenhado na imagem de alguém se prostrando diante de um rei, né? Não se fala do respeito em questões abstratas, mas fala de alguém se prostrando diante de um rei para exemplificar o respeito. Então, é nessa maneira em que o Antigo Testamento é construído, em linguagens concretas. E a imagem do livro da vida é uma imagem de uma linguagem concreta para falar de coisas abstratas, né? E nessa linguagem nós temos diversos, ao longo de todo o Antigo Testamento, a palavra axaleipso, na Septuaginta, e a palavra mahal, que é apagar, não é riscar, mas é apagar, porque era escrito em couro, e ia lá e esfregava até que nem um vestígio de tinta estivesse lá. Não só apenas risca, mas também como apaga, extermina definitivamente o nome da pessoa que um dia estava lá. Boa. Então as duas perspectivas que nós vamos trabalhar na noite de hoje, mas antes de continuar, eu quero te ouvir também. Quero saber qual linha teológica você defende ou como você responde a nossa pergunta tema. Você vai fazer isso acessando o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos ver a pergunta que nós deixamos lá para você. Colocando na tela aí, ó. O nome no livro da vida é... Então, a ideia é que você complete a frase. Primeira opção, garantia eterna. O nome está lá, está garantido. Segunda opção, pode ser apagado. Que, aliás, é exatamente o termo que o pastor James usou aqui, apagado, não é nem riscado. E a terceira opção é não sei afirmar. Eu ainda estou em dúvida na minha leitura e tal, então você vai lá no não sei, tá bom? Vote, escolha uma das opções, participe, ajude aqui na construção. No final do programa a gente vê como é que ficou a porcentagem da nossa enquete, tá certo? Vamos lá, pastor Israel, eu vou voltar a palavra ao irmão aí, depois já dessa fala inicial do pastor James, por favor. Perfeito. Bom, a Bíblia ela vai trabalhar com 3 livros e é importante nós entendermos que cada palavra tem que ser analisada no seu ambiente. Texto fora do contexto gera pretexto. Eu me lembro de uma certa feita, um amigo meu, a primeira pregação dele, eu não vou falar o nome dele, senão ele vai ficar bravo comigo. Ele foi ler o texto de Reis e lá falava que o rei Manassés dormiu. E ali ele pregou que realmente o rei Manassés estava tirando uma soneca, que estava cansado. Mas a palavra ali dormiu, o entendimento é morreu, é um eufemismo. Então é importante analisar as palavras no seu devido contexto. Nós vamos ver o livro da vida do Cordeiro, nós vamos ver em Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, Apocalipse 13:8, o texto mais conhecido. Então, nós vamos ver que é o livro onde está o nome, antes da fundação do mundo, o nome dos eleitos, daqueles que Deus predestinou. Nós vamos ter também o livro das obras, que traz a ideia do critério ali para o juízo final. O livro das obras. O livro das obras, nós vamos ver em Apocalipse 20:12, que vai falar dos mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, nós vamos ver um teor ali de julgamento, de condenação para os ímpios. E o livro dos vivos, né? Ou existência aqui na Terra, que está ligado à vida física no mundo. Não a questão salvífica, não a questão da salvação eterna. O porquê é importante fazer a distinção desses livros? Porque se nós pegarmos e lermos o texto do Êxodo, por exemplo, e aplicar a uma questão, Êxodo 32, ali no versículo 32 ao 33, eu vou estar lendo o texto aqui. Mas agora eu te rogo, perdoe-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, o teor ali, o contexto ali está falando de um julgamento. Tanto que você vai ver no contexto que os filhos de Levi ali, eles vão, de fato, tirar a vida daqueles que pecaram contra Deus no contexto da idolatria. Se eu entender, eu queria fazer uma pergunta aqui pro James, né? James. Pro pastor James. Como que o senhor entende esse texto? O senhor entende realmente que Deus ele escreveu o nome de alguém ali
e ali ele mudou de ideia numa inconstância e aí apagou. E apagando esse nome, tem a possibilidade desse nome ser reescrito, caso essa pessoa se arrependa, porque o arminiano vai entender que sempre vai ter a oportunidade de se arrepender. Então a questão é, se dá para perder a salvação, se dá para o nome ser riscado, dá para ser salvo novamente, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Como que o senhor entende esse texto nessa problemática que eu estou apresentando para o senhor? Ficou clara a pergunta, pastor? Então vamos lá, então, por favor. Bem, nós vamos entrar em diversas questões. Como eu falei no início, posições como linguistas como James Barr, enfim, falam de uma linguagem concreta para falar de coisas abstratas. A ideia do livro, e eu já vi essa argumentação, de que Deus escreve, apaga, Deus escreve, apaga, Deus escreve. Só que isto é um desdobramento de uma hermenêutica ruim, porque não tem um livro no céu. Né? Não tem um livro físico no céu. Na verdade, é o coração de Cristo, a mente de Cristo, aquilo que ele aceita, aquilo que ele recebe. Ele é o livro da vida. Os que estão nele e permanecem, esses terão a vida eterna. Ele é o próprio livro da vida. Então, ele faz... E aí, a gente não consegue perscrutar a mente do eterno para falar se ele apaga, arrisca, recebe, né? Mas voltando à questão, a relação do texto bíblico de Moisés, é aquilo que eu falo, uma linguagem concreta para falar de algo abstrato. E este livro não é apenas o livro dos vivos, ou seja, risca-me, né? Porque nos Salmos o mesmo termo aparece, né? Nós temos diversos salmos, né? Por exemplo, o Salmo 69, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Né? São 2 livros aqui, né? Mas no mesmo Salmo, o segundo livro dos Salmos, que é do Salmo 42, 43 ao 73, se não me falha a memória, 42 ao 72 fala de uma teologia específica. E no Salmo 49 fala da redenção da alma, de 2 tipos de morte. A primeira morte, a morte como a morte de animais, e a segunda morte é uma morte em que Deus se lembra da alma da pessoa e resgata ela da morte. O Salmo 49 é um mistério, que é um dos poucos textos no Antigo Testamento que fala da redenção da alma. Então nós temos uma distinção de mortes aqui, nesta teologia que é desenvolvida no segundo livro, que é os Cânticos de Sião, né? E esse livro que é riscado, ele é, como na perspectiva da teologia, um livro também de registro das lágrimas, que é escrito antes da fundação do mundo. Ou seja, se Davi está falando risca, que seja um riscado do livro da vida, é do registro do eterno, de todos os passos do ser humano na Terra, né? Então está falando da mente de Deus, que sejam exterminados, né? Que a família seja exterminada, apagada. É um salmo de imprecação, mas remete a esse livro como algo que Deus falou, não apaga. É um livro que está lá, está registrado, mas apaga tudo o que foi no passado e não deixe que nada mais venha a seguir, nem que seja contado no livro dos justos. E aí, pastor Israel, o que você achou? Não, achei muito interessante, eu só não entendi, porque ainda assim, a sua explicação foi muito bem explicada, pastor, mas ela não resolve a problemática que eu apresentei. Porque eu queria entender a ideia, porque se o senhor entende, é óbvio que é uma linguagem acomodativa. Nós não podemos imaginar um Deus com livro, com folhas, com página, com uma caneta. É uma linguagem acomodativa para compreensão, assim como nós vemos ao longo dos textos bíblicos essa linguagem para maior e melhor compreensão. Agora, a problemática nós estamos falando aqui de ter convicção da salvação, ter certeza da salvação. Uma vez que não é por obras, eu tenho certeza, não porque eu me acho bom ou me acho merecedor, mas pelo que Cristo fez por nós, os seus eleitos, naquela cruz. A pergunta que eu fiz e a problemática que eu apresentei, ela foi bem simples. Se esse nome pode ser riscado, ou a terminologia que o senhor usou, trazendo a questão gramática, apagado, é possível a pessoa se arrepender e esse nome ser colocado novamente? Porque a ideia que nós vemos no texto bíblico não é que Deus ele colocou o nome de todo ser humano nesse livro e quem não for conforme os seus moldes, os seus mandamentos, ele vai apagando e quem obedecer os mandamentos, ele vai deixando no livro. Ao que me parece, não é essa ideia que o texto traz. A ideia é que está no livro aqueles que ele já elegeu antes da fundação do mundo. E todos os textos com o teor mais escatológico, nós vamos ver que o texto
ele não dá o temor do nome ser tirado, muito pelo contrário. Ele traz essa certeza de que o nome está guardado, de que a pessoa está guardada, preservada, assim como a Epístola de Judas vai trazer esse termo também, aqueles que foram preservados. Então, a problemática, ela continua. Como que um Deus que é soberano, ele apaga, e novamente eu entendo que isso não é literal, eu entendi o que o senhor falou, mas dentro dessa linguagem acomodativa, como que Deus ele apaga o nome de alguém e a pergunta fica, é possível reescrever esse nome? E como que fica a questão, Deus ele apagou, mas então Deus ele está submetido a presente, passado, a futuro, ele não é atemporal? Ah, tá no sentido de... Tá bom, entendi, boa. Vamos lá, Não, boa. James. A pergunta é simples e eu acredito que o irmão, com todo respeito, né, porque está condicionado à teologia, de não crer que a pessoa pode perder a salvação. É por isso que não entende a problemática, porque eu acredito que o ser humano pode perder a sua salvação. Posso só citar um texto para o senhor continuar trabalhando, então? Pode citar. Para não trazer a ideia que eu estou colocando a minha teologia no texto. Ótimo. Eu citei um texto muito clássico e simples, que é o texto de Filipenses 1,6, que fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. A questão é, se Deus não terminar a obra que ele começou, o próprio texto mostra que Deus vai ser infiel. Eu não acredito em um Deus que é infiel. Eu acredito que o Senhor também não. Então, se Deus começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la, ou o livre-arbítrio, ou o demônio, ou qualquer outro tipo de coisa pode cessar, barrar, anular essa obra que teve continuidade. Bem, tem um texto clássico, eu estava deixando ele para o final, mais para o final para desenrolar, porque tem muitas passagens no Antigo Testamento ainda que mostram que o nome pode ser riscado do livro da vida. Mas se você observar, existem diversas passagens como Romanos 11, por exemplo, que fala que o povo de Israel, os eleitos, foram tirados como galho seco da raiz da árvore e depois vão ser reenxertados. Se com Israel Deus pode pegar, tirar, colocar os gentios, depois colocar o povo de Israel novamente, se eles aceitarem, que lá tem uma condição em Romanos capítulo 11, versículo 23, 24 e 25, se eles aceitarem o cordeiro, eles vão ser reenxertados. Esse problemático de Deus tirar e colocar, a Bíblia mostra, e nós temos exemplos em Romanos capítulo 11 e também em Apocalipse capítulo, deixa eu ver aqui, pegar a referência aqui que eu já leio para você, capítulo 22, versículo 19. Vou ler a partir do 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Aqui nós temos algumas versões, na crítica textual, algumas versões que aparece livro da vida. Né? Aqui é árvore da vida, mas também livro da vida. Né? Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, uma pessoa pode, e aí, estando estrito aqui a temática, se Deus pode riscar uma pessoa do livro da vida, é claro que a gente pode desdobrar para todos os eventos que discute o calvinismo e o arminianismo, mas se nós nos atermos à questão de riscar, você vai ver muito claramente que nós temos exemplos claros, e isso que me leva à minha teologia. Então, versículo 19, Deus tirará a sua parte do livro da vida da cidade santa, se alguém tirar qualquer coisa desse livro. Ou seja, você está com o seu nome, com a sua parte no livro da vida e na árvore da vida. Mas se você adulterar a palavra do Senhor, Deus tirará a sua parte, a sua porção. Isso é uma promessa em Apocalipse. Isso está claro. Isso está claro no texto bíblico. O problema... Vai lá, Zeca. Deixa eu só interromper, desculpa. Só para a gente aproveitar e chamar um intervalo. Você apresenta o programa. Porque a gente até tem um tempinho, mas ele é curto, então eu vou chamar um intervalo, aí a gente volta na sequência já com sua resposta. Perfeito. A partir dessa leitura aí dos textos, né, de Romanos, Apocalipse também, para o pastor Israel poder desenvolver com mais tranquilidade, tá certo? Então, intervalo rapidinho. Antes do intervalo, fica aí para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Você que quer estudar teologia, que quer se aprofundar no conhecimento bíblico, código 11 3115 0819.
3115-0819. Anota para amanhã, em horário comercial. Não adianta ligar agora, 11 horas da noite, que não tem ninguém lá, tá bom? Mas amanhã você liga e fala com o pessoal da secretaria. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você poder curtir a nossa programação, conhecer o nosso conteúdo, ver tudo aquilo que a gente prepara aqui. Olha, a gente prepara muita coisa pensando em você, toda a sua família, com muito carinho, tá bom? A missão da emissora é edificar a sua vida e a sua família, tá certo? Em intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aí, intervalo rapidíssimo. No nosso intervalo, eu espero que você não tenha arriscado o Vejam Só da sua programação. Que você continue aí nos assistindo, hein? Porque agora tem a segunda parte do nosso debate falando sobre o livro da vida e se os nomes podem ou não serem apagados do livro. Pastor Israel, Pastor James, que já no primeiro bloco aqui já desenvolveram as suas ideias, né? As suas interpretações do texto bíblico. Foi um debate muito interessante. E nós finalizamos o primeiro bloco com a fala do pastor James, apontando o texto de Romanos 11 e Apocalipse 22, certo? Versículo 19. O versículo 19 ali, né, que fala que a porção será tirada da árvore da vida ou, como o irmão apresentou em algumas possibilidades textuais aí, do próprio livro da vida. Então, eu volto a palavra ao pastor Israel para que ele possa comentar, então, os textos. Vamos lá. Vamos lá. Pastor James, todo respeito, poucas vezes na minha vida eu vi uma fala tão problemática como a do senhor. O senhor falou claramente que não tem problema nenhum, Deus põe, Deus tira, Deus põe, Deus tira, mas, assim, a salvação é algo tão magnífico, entender que tá salvo ou não tá salvo ou não tá, tô crente não tô crente não tô. É uma ideia, sinceramente, que contrasta muito com o que a Bíblia ensina. O texto que o senhor apresentou, Apocalipse 22, 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O texto não é colocando medo no eleito, tá? O texto ali é uma advertência simples aos falsos mestres que nós vemos não só aqui, mas em outros textos também. A questão é bem explicada porque Bíblia explica a Bíblia. Tá bom? 1 João 2,19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Ou seja, se saiu, é porque não era. Aqui está falando da visão externa. Quando eu falo da linguagem acomodativa, é importante nós vermos que tem texto que nós vamos ler que está na perspectiva do homem. Para o calvinismo, todo homem é um eleito em potencial, porque nós não temos a onisciência de Deus, atributo que é só Deus que tem. Um Deus onisciente que... E aí eu quero que o senhor comente da presciência de Deus. Porque se Deus, ele viu no futuro, como os arminianos gostam de falar, que não é que Deus decretou, é que ele consultou o futuro, e até hoje eu não entendo se o arminiano vê o futuro como uma entidade à parte, ou como um local onde Deus tem que ter acesso algumas vezes, mas não tem acesso na sua totalidade. Se Deus, ele é presciente, eu queria entender como o senhor compreende a presciência de Deus. Porque se Deus coloca, apaga, que presciência é essa? Porque na sua leitura, na presciência mesmo, já deveria estar definido isso. Porque se ele viu... está fora do tempo, se ele viu, ele já não precisa apagar, ele já sabe que é o eleito ou não. Entendi. Eu não encontrei a forma como... A maneira, você falou que a fala é problemática, mas eu não vi a refutação de fato do texto de Apocalipse 22... Inclusive, a maneira como que você pensa, textos claros. Porque é o seguinte, de coração... eu não parto do pressuposto arminiano. Eu estou fazendo uma leitura bíblica. Eu também se qualquer leigo pegar o texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 33, então disse o Senhor a Moisés: apagarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, ou risca o meu nome do livro da vida.
também Salmo 69, a teologia que eu estou tentando aplicar aqui com você, mostrar para você, por exemplo, então eu disse, eis aqui estou, Salmo 40, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Davi fala que está escrito sobre ele, num livro da vida, no livro as lágrimas estão contadas. E aí quando ele, no Salmo 51, que diz que é no contexto da queda de adultério com Betseba, ele ora pedindo, Senhor, não me lance fora da tua presença. Com relação de de ser apagado da memória de Deus. É uma nova linguagem concreta para dizer, Senhor, não me lance fora do teu pensamento ou não me apague do teu livro. Então nós temos textos claros de pessoas que estão orando, falando, Senhor, não me apaga do teu livro, não me risca da tua memória. E em outros textos falando, Senhor, tudo que eu faço eu sei que está contado no teu livro. Então eu estou olhando para o texto bíblico, isso uma criança, 12 anos, sabendo ler e interpretar, tendo o mínimo de noção, ler esses textos, vai conseguir interpretar dessa forma. Não, há uma possibilidade de interpretar. Agora, existe de fato uma construção teológica muito robusta e séria do calvinista sobre esses textos, do calvinismo sobre esses textos, né? Só que esta construção robusta, em alguns momentos, vou falar não, né? Eu não quero falar, né, dessa forma. Eu acho muita lacração, né? Eu não gosto, né? Mas em alguns momentos me parece que deixa a desejar na interpretação desses textos, rompendo com a literalidade, espiritualizando outros textos para poder trazer mais reforço às suas palavras. Então, nós temos textos, e aqui como eu falei, a linguagem concreta do Antigo Testamento, ela é utilizada e depois, como se sabe como é a linguagem? A gente usa a pena para várias coisas na nossa linguagem. E o livro da vida, quando vai entrando, ele vem lá de uma maneira mais arcaica, quando ele vem entrando na literatura, ele passa por Enoque, vai ganhando mais, em cada contexto, vai ganhando mais. Ele é utilizado na literatura, assim, muito simples, e as pessoas sabem disso por causa da cultura. É uma linguagem concreta que é utilizada e isso permeia, alaga o texto bíblico com essa linguagem, né, de ser riscado. E, evidente, você falou uma coisa muito certa, que o fato de não ser riscado do livro da vida e apresentar é uma questão de segurança. E, de fato, a Bíblia apresenta o fato de não ser riscado como uma questão da segurança em você estar no Evangelho. Porque as pessoas eram apagadas da lista dos civis da cidade, eles eram apagados caso cometesse algum erro ou fizesse alguma coisa contra. Eles eram apagados dessa cidade e ficavam como indigentes, né? Ficavam com pessoas indigentes. E essa imagem é utilizada no texto para falar, olha, mas quem crê em mim não será apagado, não será riscado. Sobre o livro do Êxodo, pastor, eu respondi falando que ali está se tratando de um juízo imediato. Se você ver todo o contexto, o riscar do livro ali, o juízo imediato. É vida e morte ali naquele contexto. No contexto não é o imediato. Livro da vida. Não é o livro da vida. Os textos que falam literalmente sobre livro da vida expressa segurança. Não irei riscá-los do livro da vida. Expressa uma segurança. Quando eu citei os outros textos, porque a Bíblia você se explica com Bíblia. Então, o que eu estou tentando explicar... O livro dos vivos, desculpa te interromper, mas os livros dos Salmos, os livros do Antigo Testamento que pede para ser riscado não são o livro da vida do Apocalipse, por exemplo. Não tem relação, é isso? Isso. Tem relação na questão do livro dos vivos ali. Eu apresentei 3 tipos de livros, né? Vou recapitular aqui o meu raciocínio. Eu apresentei o livro da vida do Cordeiro, que é o que o senhor está mencionando, que é até a questão mais temática aqui do texto. O livro das obras, que eu mencionei, que é uma questão mais de juízo. Os ímpios serão condenados pelas suas obras. E até mesmo na questão é um registro simbólico. Não tem como literalizar, senão a gente vai entender que Deus está escrevendo agora. A obra amada, deixa eu escrever o que você fez aqui. E a gente não pode trabalhar Deus, que é eterno, dentro do passado, do presente e do futuro, dentro do nosso tempo. Então, tem essa questão figurada, não tem como sair disso. E o livro dos vivos, que está ligado à física no mundo, não à salvação eterna. Então, é o texto do Êxodo 32, do versículo 32 ao 33, que ali é do juízo imediato, tanto que os filhos de Levi ali
fizeram esse juízo. A questão da ordem de Deus ordenada ali pelo líder do povo, Moisés. Agora, os textos que eu apresentei para o Senhor não entrou também e eu respondi. Por exemplo, de Filipenses 1,6, eu trouxe aqui de maneira clara. Se Deus começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Só que o Senhor, com a sua fala, está falando que existe a possibilidade de Deus não terminar essa boa obra, porque o Senhor assume que ele começou a boa obra, porque o livro estava o nome estava no livro da vida, só que aí ele não terminou, porque apagou. Aí alguns que voltarem a ser escritos novamente, ele vai terminar a obra, mas os que não voltarem, ele não vai terminar a obra. Então eu não estou fugindo, eu estou concatenando textos, porque teologia se faz assim. Você pegando outros textos e fazendo esse link, fazendo essa aplicabilidade. Mas é porque essa leitura está condicionada à teologia calvinista. Então, que você crê que as pessoas, uma vez salvas, que os salvos já foram eleitos antes da fundação do mundo, né, se antes ou depois do jardim, eu não sei, né, qual que é o seu posicionamento, mas você crê que as pessoas que já são salvas, já estão inscritas ali antes. Aí você fala, essa teologia calvinista e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então esquece a teologia calvinista. Porque na minha opinião, a pessoa que desobedece, aquele que permanecer e ser fiel será salvo. Você precisa permanecer. Então vamos lá. Aquele que começou a boa obra em vós, fiel até o fim, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Esse texto aqui o Senhor interpreta como? Da mesma forma, eu estou explicando para você. Porque, na minha opinião, a pessoa perde salvação. Ela se afasta do propósito divino. Nós estamos vendo que o Senhor está colocando a sua opinião no texto. Porque o texto está falando que quem começou a boa obra vai cumprir. O Senhor está falando, só vai cumprir se a pessoa deixar, se o sinergismo, se o livre-arbítrio é o Senhor, coloca a sua posição no texto. Não, senhor. Não, senhor. A obra do Senhor, ele fez e ele cumpriu. Ele colocou a salvação disponível para todos aqueles que crêem. A diferença ali é a interpretação de obra. Você lê a obra como o plano de redenção, o sacrifício. Plano de redenção e sacrifício de Cristo. Começou e terminou. Jesus fez, morreu na cruz do Calvário. Obra de maneira mais ampla como salvação, né? A obra que ele faz nos eleitos, né? Nos predestinados. A obra do Senhor, ele começou e ele terminou. Começou com Adão, né? Lá na criação. Na queda ele falou, olha, mas virá. Falou para Eva, falou, mas virá. Enfim, a salvação virá. E veio, que ele começou a obra, ele cumpriu a boa obra, tetelestai na cruz, está consumado. É aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. O Senhor não tira o indivíduo e coloca só como um plano e o indivíduo ausente. O plano de salvação, a graça do Senhor que foi disponível, disponibilizada a todo aquele que crer, a todo aquele que confessar Jesus. Então o Senhor acredita, só para eu entender. E permanecer também na fé e na graça. Mas aquele que num dado momento da vida, sair, né, e voltar. Eu conheço pessoas que saíram para a presença do Senhor. Agora, é o drama. É porque o texto fala. Eu li o texto de 1 João, que aqueles que saíram, na verdade, nunca foram. Assim, pastor, de verdade, aonde o Senhor tirou, me mostra um texto. Tô salvo. Ah, não tô mais. Tô salvo de novo, gente, voltei. Ah, não, agora eu não tô mais. Assim, não existe isso. Quero apresentar um texto, se o senhor ficar à vontade para trabalhar. Não, mas também fala sobre ser riscado do livro da vida. Isso, eu tô falando porque assim, João 10, 27 e 29, fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então aqui ele tá sendo claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conhecendo-as, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Aqui tá falando de vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, nós estamos vendo um texto claro que as ovelhas não serão arrancadas por nada da mão do Pai. O senhor está defendendo que dá para arriscar o nome do livro da vida. O seu texto, funciona? Reverendo, o seu texto, ele é o texto clássico de defesa do calvinismo, né? Mas nós temos outros textos. Eu posso usar mais uns 20 aqui, e eu também posso sentar, João 3,16, e a gente vai ficar nessa lenga-lenga do debate calvinismo-arminiano. Agora, a centralidade do debate é se uma pessoa, e biblicamente, exegeticamente, eu trouxe uma porção. Inclusive, trouxe referências de Enoque capítulo 47, Enoque capítulo 81, Enoque 108, traduções que eu fiz do texto aqui original para mostrar para vocês, por exemplo, para você, por exemplo, que uma pessoa pode ser apagada. E o livro do Apocalipse, que bebe na fonte do livro de Enoque para trazer as referências sobre o Apocalipse,
escreve as mesmas coisas. E esperai de fato até que o pecado tenha passado, pois seus nomes serão apagados do livro da vida e dos livros sagrados, e a sua semente será destruída para sempre, e o seu espírito serão mortos. E eles clamarão e farão lamentações em lugar que é deserto, caótico, e no fogo queimarão. Enoque, capítulo 108. Então nós temos, porque é o seguinte, cultura, a gente não apaga. O texto bíblico, ele está embebido na cultura da época. Enoque influenciou o livro do Apocalipse e outros textos do Antigo Testamento influenciou. A literatura veterotestamentária influenciou a literatura do Apocalipse. A gente pode desdobrar, ficar aqui debatendo até o dia amanhecer sobre calvinismo e os textos que você vai apresentar. Mas eu gostaria mesmo, sério, que você trouxesse um posicionamento e mostrasse textos que refutassem que uma pessoa não pode ser apagada, porque eu tenho diversos textos e posso te provar na exegese que uma pessoa pode ser riscada a partir da exegese, da leitura simples do texto bíblico. Não a partir da presciência, não sei o que e tal, não, mas a partir da leitura do texto bíblico. Porque não tem como o senhor fugir da presciência, porque eu apresentei bem claro que se Deus ele é presciente, qual que é a lógica? Não, a gente pode marcar um debate sobre a presciência. Agora, o debate é se uma pessoa pode ser riscada ou não do livro da Bíblia, da vida. E aí eu estou apresentando textos e apresentei textos. E o senhor ainda não apresentou textos para refutar. Por exemplo, o senhor falou do Êxodo. Textos sobre riscar. O senhor falou do Êxodo lá, eu falei lá que não a questão ali não é salvífica. É um juiz imediático. Não, e aí você simplesmente negou que todos os livros que aparecem no Antigo Testamento sobre o livro da vida é o livro dos vivos e que não traz referência nenhuma sobre o livro da vida escrito no Apocalipse. Aí, quando é livro da vida no Apocalipse que ajuda o senhor no seu entendimento, aí o senhor usa como literal. Mas o restante da tradição que veio desde o Antigo Testamento e toda essa construção sobre os livros, sobre os registros celestiais, aí você simplesmente ignora falando que não é. Porque o senhor pega textos, que novamente eu falei da perspectiva humana. Se for assim, a gente vai ter que interpretar que Deus realmente se arrepende, que Deus ele fica triste, que Deus ele oscila nas suas escolhas. Não, é porque justamente esse texto coloca em xeque sua perspectiva calvinista. Por isso você está falando nisso. Os textos Talvez. Os textos que eu apresentei, pastor... Desculpa, o debate ficou um pouco acolorado e eu... Não, tá tranquilo. Eu não gosto de ser assim, não. Não, tá tranquilo. Eu apresentei os textos para o senhor falou assim, então, esses textos a gente trabalha outro dia. Vamos trabalhar do livro da vida. Não, eu falei tema, presciência. Você falou sobre presciência. Não, é porque não tem como graça limitada, graça limitada, expiação limitada, expiação limitada. A gente pode marcar para outros dias esse debate. Se Deus ele é presciente, o porquê ele tem que olhar o que está acontecendo e falar, opa, tem que apagar, tem que escrever de novo. É uma problemática que eu estou trazendo. O final, né? Se ele já sabe o final. É uma pergunta simples e lógica. Ótimo. Não, mas essa é a minha questão. Aí o senhor falou assim, isso a gente trata em outro dia. Não, é porque essa é a sua teologia. Porque, na minha opinião, existem outros textos... Eu li os textos, pastor. Eu li os textos. Eu falei que ninguém pode ser arrancado da mão. As ovelhas não podem ser arrancadas da mão. Apocalipse 22. Eu li para você que se alguém desobedecer, eles vão perder a sua porção. Eu li Apocalipse capítulo 22 para você e é um texto claro que um pouquinho de boa vontade de fazer uma leitura e fazer uma exegese, você vai ver que não é... Desculpa, boa vontade. São palavras que, meu Deus do céu, eu não gosto disso. Não tem problema, não. Se você, um pouquinho mais de cuidado com o texto bíblico e fizer uma exegese buscando tradição, não tão apaixonada, tu fala, vou deixar aqui questão de lado, questões teológicas de lado, vou fazer uma análise bíblica. Você vai ver que aqui, puxando o fio da meada, nós temos sim uma possibilidade da pessoa ser riscada do livro da vida se desobedecer ou se adulterar a palavra. Não, pode concluir. Adulterar a palavra do texto bíblico. Ó, nós vamos precisar encerrar, mas como vocês já falaram várias vezes em fazer outros debates, outro tema, depois vamos organizar então para a gente ir expandindo aí, né? Vamos. Já que nós começamos no livro, o pastor Israel trouxe a questão da presciência que ele acha importante, o pastor James falou, então nós vamos marcar um outro para a gente voltar e a gente pode falar da presciência ou de outras temáticas, aí vocês falaram da expiação também, para a gente poder trabalhar aqui. Mas agora, eu preciso que vocês concluam o raciocínio desse debate, certo? 2 minutinhos para cada um. Então, o pastor Israel inicia, o pastor James finaliza o bloco, e aí a gente encerra o programa de hoje, mas já fica aqui registrado que nós vamos organizar aí com a produção para avançar nesse debate. Então, vamos lá, pastor Israel, por favor. Perfeito. Eu sou formado em 2 seminários, um arminiano e um wesleyano. Em ambos, eu aprendi sobre a certeza da salvação, a segurança.
eu quero te perguntar, sinceramente, você que está assistindo esse programa, se você está seguro com as falas do pastor James. Ó, Deus apaga, depois escreve de novo. Aí você tem que se arrepender de novo, aí ele apaga. Você tem que se arrepender. Então, assim, essa inconstância e a problemática que eu trouxe da presciência é porque se Deus, ele enxerga o que nós chamamos de futuro, Deus ele já está lá, Deus é atemporal, qual que é a ideia dele ter que apagar e ter que escrever de novo? Aí o pastor James falou assim, bom, isso daí a gente deixa para outro debate. Então, deixa para outro debate. O que eu quero falar aqui é que o texto deixa claro que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A Bíblia fala que ninguém pode tirar da mão de Deus, de Cristo, as ovelhas, de Cristo as ovelhas que o seu Pai lhe deu. A Bíblia também fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, você não pode fazer teologia com um texto do Velho Testamento, onde a ótica, a perspectiva é do homem, que nós chamamos aqui de linguagem acomodativa, e você fazer teologia nesse texto, onde ali Êxodo 32 foi apresentado ali no contexto imediático. Está falando de um juízo para aquele povo, para aquele período, por conta da desobediência, da idolatria, eu não posso entender como o mesmo livro de Apocalipse 13 e dos outros textos de Apocalipse citados. Quero encerrar minha fala dizendo que foi um prazer estar aqui, Zeca, novamente, com o pastor James, debatendo. Não sou mimimi, eu acho que debate tem que ser assim mesmo. Acabou o debate, a gente almoça juntos e estamos juntos. Eu vou cobrar, hein? Não acredito que os meus irmãos arminianos pentecostais são filhos do diabo, como alguns calvinistas defendem, né? Confesso que fiquei preocupado com essa fala, apaga e coloca de novo, apaga, coloca de novo no livro. Mas o James eu tenho como irmão em Cristo, que Deus abençoe o debate. Boa, obrigado pastor Israel, pelo carinho, por participar. E nós vamos continuar esse debate aí, calma que vocês vão se reencontrar. Vamos. 2 minutinhos, James, por favor. Legal, pessoal. Defendi aqui que uma pessoa pode ser tirada do livro da vida, né, desse livro que aparece em diversas ocasiões no texto bíblico, e apresentei aqui textos, né, nos quais poucos foram refutados diretamente. Né, mas com a teologia indiretamente, eles foram refutados indiretamente, mas não diretamente na exegese, na literalidade do texto, mas numa interpretação hermenêutica a partir do calvinismo. Né? E nós temos o texto, eu quero deixar esse texto aqui, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, em outras versões, na revista Almeida Fiel. Nesse texto, pode conferir na sua Bíblia, vai estar escrito Livro da Vida, e da Cidade Santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A salvação ela pode ser perdida se você não permanecer em Cristo. A salvação é para aquele que aceita e permanece. Se você não permanece, o seu nome é riscado, sim. Né? Se retorna, é escrito, sim. Não tem um livro na eternidade. Eu já expliquei aqui e falei. O livro da vida é o próprio Cristo. Né? E todos que vierem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Se você se afastou e voltou, Deus te recebe de novo, de braços abertos. Ele não tem problema nenhum. Né? Diversos textos do Antigo Testamento e do Novo, nós temos essa ideia do livro, que são questões da linguagem do Antigo e do Novo Testamento e do Antigo Oriente Próximo, para descrever algo abstrato, e eu tentei aqui ao longo do debate, tentar ficar no solo do texto bíblico, sem partir para questões de teologia, da teologia sistemática, e foi um debate excelente. Quero parabenizar o reverendo Israel pelo posicionamento firme, né? E é isso mesmo, é assim que tem que funcionar o debate. Nós estamos aqui para refutar todas elas, né? Boa, obrigado, James, pelo carinho, pela atenção com o programa, um privilégio recebê-lo aqui de novo, e vamos marcar isso daí para a gente continuar essa conversa. Contato dos nossos convidados à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete? Aí pra gente, ó, nós fizemos ali um completar a frase, né? O nome no livro da vida é 58% dos nossos internautas escolheram a opção garantia eterna. 36% afirmaram que o nome pode ser apagado. E 6% foram na opção não sei. Rapaz, ó, que eu confesso que eu fiquei surpreendido com essa enquete aqui. Tá vindo forte, Zé, que você não acredita quando eu falo. Os reformados ganhando uma enquete aqui no Vejam Só não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que chegou por lá. O pessoal sempre brinca que quando os reformados ganham é porque postou na hora que só eles estavam online, né? Aí eles votam mais, né?
Mas não sei. Predestinado. Mas estava lá. Obrigado a todo mundo que votou. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.